Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado pela família que somos, pela família que Tu está construindo neste lugar. Sim, temos defeitos e temos acertos. Não estamos prontos. E quem dera estivéssemos prontos. Mas Tu tem nos aperfeiçoado dia após dia, como diz a Tua palavra, de glória em glória, estamos sendo transformados na Tua imagem, na Tua semelhança. Por isso, continua nos edificando, continua nos transformando, segundo o Teu bem-querer e segundo a Tua vontade. Aqui está, nessa noite, a Tua palavra aberta e será exposta aos meus irmãos. Ofereço a Ti esta minha exposição como um ato de adoração, como um ato de gratidão. Que Tu fale conosco nessa noite, que Tu transborde o nosso coração com a Tua palavra e edifica-nos nessa noite, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Abra o livro do profeta Ageu. Vou te dar um tempinho, está na Bíblia, tá, gente? Ageu está aí na sua Bíblia. Se você estiver um pouco deslocado aí, você vai lá em Mateus, aí você vem Malaquias, Zacarias, Ageu. Te dá assim vou agir como o Waze aqui nessa noite, te dando uma rota aí para tu não ficar muito tempo perdido. A gente precisa caminhar. Achou aí, Ageu? Tá aí, Ageu? Tá na sua Bíblia? Amém. Deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar com Ageu do verso 1, capítulo 1, verso 1 até o 2:19. Então nós temos um longo caminho a percorrer nessa noite, e eu queria já tratar com você a questão da prioridade. A prioridade é quem ou aquilo que ocupa a sua primazia ou ocupa o primeiro lugar. Isso significa prioridade em nossa vida. É tudo aquilo que é tudo aquilo que é primeiro para nós, tudo aquilo que se faz primordial, é a primazia de tudo ali que realizamos, pensamos, fazendo, é o que vem primeiro. O que é prioridade? É o que você guarda como uma coisa principal e é primeiro. Para alguns a prioridade pode ser a sua família, para outros prioridade é estudo, para outros é o seu empreendimento, para outros é o seu emprego, para outros é o descanso. A prioridade é descansar. Para outros a prioridade é o seu time de futebol. Para outros a sua prioridade é o seu esporte favorito, é a sua série, é o encontro com seus amigos, é qualquer coisa que você coloque acima das outras coisas. Isto é a sua prioridade. E dentro deste contexto, você tem a história do profeta Ageu e o remanescente de Judá, quando retorna do exílio. Esse texto, ele fala sobre prioridade. Esse texto, ele destaca a prioridade, para me te dar o contexto e você entender um pouquinho o que está acontecendo em 586 antes de Cristo, 586 anos antes de Jesus nascer, antes de Jesus encarnar nesse mundo. Judá foi levado pela Babilônia para o império. Babilônia veio, ela cercou, ela invadiu, ela destruiu o templo, ela saqueou o templo, ela destruiu as casas. A Babilônia veio e deixou Judá como terra arrasada, deixou Jerusalém como terra arrasada. E ali está o profeta Jeremias chorando, vendo tudo isso. E você pode acompanhar a tristeza do profeta Jeremias no livro de Lamentações. Porque agora está acontecendo, tudo aquilo que ele falou está acontecendo diante dos seus olhos. O povo está sendo deportado, está sendo levado agora cativo como escravo para a Babilônia. E aqui inicia-se 70 anos de escravidão.
Agora Judá está sendo levado embora para um lugar que não é o seu, para uma cidade, para um império que não é o seu, para servir um outro reino, um outro rei, e diante de outros deuses. A Babilônia, com o passar do tempo, ela foi conquistada por um outro império, um império chamado Persa, e um rei. Isso você pode buscar lá no livro de Esdras, capítulo 1, você verá que o rei Ciro fez um decreto, estabeleceu um decreto. Esdras capítulo 1, está lá registrado. O rei Ciro fez um decreto dizendo que o povo de Judá, aqueles que desejassem, poderiam retornar para a cidade de Jerusalém, poderiam retornar para Judá. E ali eles poderiam reconstruir o templo, ali eles poderiam reconstruir a cidade, ali eles poderiam reconstruir os muros de Jerusalém. Isso você verá ali dentro do texto do nosso querido Esdras. Os judeus, eles voltam, eles começam a reconstruir o templo. Zorobabel, juntamente com todos os demais responsáveis, começam a fazer a manutenção, começam a fazer a reconstrução. E ali, muito preocupado com a questão da adoração, eles vão estabelecer um altar, eles vão lançar ali um altar, vão fazer sacrifício. Você encontra isso lá no texto de Esdras, capítulo 3. Você encontrará tudo isso que eu estou dizendo ali. É para você entender o que está acontecendo. Então, 70 anos de cativeiro, depois de um período, você tem ali uma autorização para voltar à cidade de Judá, para voltar à cidade de Jerusalém, reconstruir o altar, reconstruir o templo, reconstruir a cidade. Você tem essa autorização, e isto é magnífico nesse texto. Eles estabelecem ali um altar, eles oferecem ali um sacrifício ao Senhor. Posteriormente, eles colocam um fundamento. Eles colocam um fundamento aonde o templo será erguido, e ao colocar este fundamento, ali um choro, ali risos, ali uma mistura de choro, de riso, de cânticos de alegria. O barulho é tão grande, você pode ler lá em Esdras 3, capítulo 3, Esdras 3, versículo 13, você vai encontrar lá este registro. O barulho foi tão grande que você poderia escutar a distância tudo o que estava acontecendo, a alegria, o choro, ao ver o templo de Deus sendo colocado ali, os seus alicerces. Não havia templo, só o impacto de entender que o templo seria erguido. O desejo desses homens, dessas mulheres, dessas famílias, eles estavam ali envolvidos nessa alegria, nessa comoção, nesse choro. E os trabalhos se iniciam. Porém, Ciro morre. Quando Ciro morre, se estabelece na Pérsia uma guerra política, se estabelece ali na Pérsia uma guerra pelo trono. Isso vai refletir lá no contexto de Jerusalém, isso vai refletir lá em Judá. Aí lá em Judá começam as oposições de samaritanos, de persas. O povo samaritano, o povo persa começa a dizer, a se opor à construção do templo. Então ali você começa a perceber que o povo judeu que acabou de voltar, que estava alegre, que estava feliz, você começa a perceber que uma profunda negligência espiritual começa a ocorrer. De repente você começa a perceber que a falta de recursos e a reconstrução daquilo que estava trazendo alegria agora não é mais importante. Agora ela deixou de ser importante. Se passaram 15 anos. 15 anos. E nenhuma pedra do templo havia sido movida.
nenhuma pedra colocada sobre outra pedra. Todo mundo parou, todo mundo desistiu, todo mundo virou as costas. Diante deste cenário, diante desta situação, 15 anos Deus esperando um movimento, Deus esperando algo do seu povo. 15 anos depois, Deus levanta e envia um profeta. Vai lá, Ageu. Vai lá, meu querido Ageu. Ageu possivelmente já idoso, com cerca de 80 anos, já tinha ido para o cativeiro. Agora volta do cativeiro, idoso, cansado, talvez já no final da sua vida. E Deus diz a Ageu: levanta. Teu momento profético é curto, é 4 meses. 4 palavras. Mas vai, Ageu, eu vou te usar, eu preciso te usar. E vai Ageu agora diante do povo e começa a proclamar aquilo que Deus havia dito a Ageu. A pergunta que eu quero fazer a você nessa noite: quais são as suas prioridades? Quais são as suas prioridades? Prioridades erradas é aquelas que Ageu começa a destacar no verso 2 e 3. Há uma reclamação por parte de Deus. Deus envia Ageu com essa seguinte pergunta aos governantes, ao governante, ao sumo sacerdote. Deus envia Ageu e manda Ageu perguntar. Pergunta não, manda Ageu questionar. Vocês dizem, não chegou o tempo de reconstruir a casa de Deus? Havia uma conversa, havia algo dentro do contexto religioso daquele povo. Eles não se importavam que Deus não tinha um templo. Eles não se importavam que Deus não tinha um lugar. 15 anos se passaram e eles pouco se lixavam se Deus tinha uma casa, se Deus tinha um templo. Havia uma negligência espiritual, havia um desleixo, havia ali é a casa de Deus, isso pode ficar para depois. Não precisamos nos preocupar com isso, isso é só a casa de Deus. Deixa para outro dia, deixa para outra hora. É só a casa de Deus, quem se importa com isso? Quem liga para isso? É só a casa de Deus. Temos coisas importantes a fazer. O templo simbolizava a presença de Deus entre o seu povo. O templo simbolizava a comunhão de Deus com o seu povo. O templo simbolizava a adoração, o louvor do seu povo a Deus. O templo revelava a majestade de Deus diante de todos os povos, diante de todas as nações, mas o Deus de Israel, o Deus de Judá não tinha um templo. Porque o seu povo dizia, deixa isso para outra hora. Isso é irrelevante, isso não significa nada. E Deus manda o profeta perguntar ao governador, ao sumo sacerdote: vocês dizem ainda não chegou o tempo? No verso 3, o profeta diz assim, diz a palavra do Senhor, veio novamente a palavra do Senhor ao profeta. E ela dizia assim: acaso é tempo de vocês morarem em casas finas, em casas luxuosas, com fino acabamento, e enquanto eu continuo com a minha casa destruída? Deus manda o profeta perguntar para o povo, perguntar para os representantes da nação: a sua casa é luxuosa, a sua casa é bem feita,
Você tem colocado o melhor, os melhores artigos de luxo na sua casa. Ela está bem fundamentada, ela está muito bonita, ela está bem trabalhada, ela está bem edificada. Enquanto vocês moram em casas luxuosas, eu não tenho uma casa. Enquanto vocês se preocupam em edificar a casa de vocês, eu, o Senhor de vocês, o vosso Deus, não tenho uma casa. Não que Deus precise de uma casa, é que o templo simbolizava muita coisa importante, e o povo estava dizendo: não é tão importante assim, não é tão legal assim, isso pode passar, isso pode ficar para uma outra ocasião. Então Deus começa a revelar algo a este povo. No capítulo 1, do 5, 6 em diante, você tem 2 vezes a palavra vejam, observem os seus caminhos, observem aonde o caminho de vocês os levou, aonde o caminho de vocês os conduziu. Deus disse: olha, parem e analisem. Olhem a vida de vocês, olhem o que vocês estão fazendo, olhem aonde o caminho de vocês está conduzindo vocês. 2 vezes isso é repetido. Aí ele começa a dizer: olha, vocês, vamos dizer assim, a prioridade errada, ela gera resultados errados. É isso que o verso 5 e 6 vão nos mostrar. Prioridades no lugar errado vão gerar resultados errados. Escassez é a palavra que resume esses 2 textos. Colheita, alimentação, hidratação, vestimenta, salário, tudo isto é afetado. Quando as prioridades não levam Deus em conta e a sua vontade, todas as áreas da nossa vida são afetadas. Talvez você esteja se perguntando, talvez você esteja analisando, talvez você esteja diante de Deus dizendo: Deus, eu faço, eu invisto, eu trabalho e as coisas não andam. As coisas não acontecem. Talvez porque a prioridade está no lugar errado. Talvez porque você não entendeu que Deus tem que ter total prioridade. Não parte de prioridades. Não pedaços da sua prioridade. Eu sempre digo, Ele é tudo, Ele não é nada. Ele não pode ser meio. E é isso que Ele está dizendo. Vocês se preocupam tanto em edificar a sua própria casa. E vocês não reparam, vocês não conseguem perceber. Talvez você esteja dizendo: não, mas pastor, minha vida está indo bem. Sim, porque o homem natural, ele consegue produzir também, mesmo sem a bênção de Deus. Então talvez a tua falsa realidade, a tua falsa prosperidade, nessa noite ela precisa ser sacudida. Nessa noite você precisa entender que ainda que tudo vá bem, se Deus não for a tua prioridade, tudo está mal. Você pode construir na força do teu braço, porque Deus deu a todo ser humano a capacidade de empreender, a capacidade de gerar. Isso é para qualquer ser humano. Mas há uma diferença. Há uma grande diferença quando a tua prosperidade, quando os resultados da tua força, do teu braço, nascem de uma glorificação a Deus, aonde Deus abençoa a tua vida em tudo que tu faz e em tudo que tu toca. Tudo vem com a mão e a bênção de Deus, e você verá isso. Porque aqui o profeta está dizendo: o que vocês fizeram?
Veja só o 9, o verso 9 e o verso 11, ali diz assim o texto, talvez você esteja muitas vezes perguntando, ai, o diabo tem me saqueado, ai, o diabo tem feito, ai, Satanás tem levado vantagem na minha vida, ai, cuidado irmão, cuidado, porque o texto diz, vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. Vocês esperavam uma prosperidade gigantesca e eis que veio pouco. O que vocês trouxeram para casa, o que você levou de rendimento para casa, Deus falou assim, eu espalhei. Não foi o diabo, não foi Satanás, foi eu que pulverizei, foi eu que fiz. Deus está dizendo, não foi Satanás, não foi demônios, não foi isto ou aquilo, foi eu que fiz. É eu que te levei por um caminho para você entender que eu preciso ser. Aleluia. Você precisa entender que foi eu que te conduzi, foi eu que te levei por esse caminho e eu que pulverizei tudo. Por isso que não rende, por isso que tem sempre está apertado, por isso que sempre está. Porque Deus está dizendo, talvez nessa noite para você, você ainda não entendeu. Eu devo ser a sua prioridade. Eu devo ser o centro da sua vida. Eu devo ser o centro de todas as coisas na tua vida. Você pode fazer, você pode juntar, mas eu vou espalhar tudo. Enquanto você não entender que eu devo ser a sua prioridade. Irmão, às vezes não é Satanás, é Deus. Talvez os resultados negativos, quando as suas prioridades são ou estão equivocadas, têm origem no Senhor. E talvez nessa noite Deus esteja te chamando para conversar com Ele. Quando as prioridades são erradas, até aquilo que achamos ser espiritual foi rejeitado. Capítulo 2, verso 10 ao 14. Esse povo começou a sacrificar, esse povo começou a levar diante de Deus sacrifício, e Deus vai ao sacerdote e pergunta, olha, se trouxer assim, se trouxer daquele jeito, se trouxer daquela forma, como é que está? Está imundo. Ah, se trouxer, está imundo. E Deus está dizendo, como é que eu posso aceitar? Como é que eu posso aceitar desta forma? Ainda que pareça espiritual, não é aceitável, porque ele não é prioridade. Talvez, como foi dito, como sempre temos dito aqui, a tua oferta não é barganha, é oferta. E no dia que for barganha, no dia que tu achar que coloca 10 para receber 100, é inútil a tua oferta. Para nada serve a tua oferta. Porque Deus não precisa ser tratado como alguém que precisa ser barganhado. A sua oferta tem que ser devoção. Tem que ser reconhecimento. Que tudo vem dele. Aleluia. Às vezes as tuas orações são orações não porque ele é uma prioridade. É porque você só precisa de alguma coisa dele. É que você quer que ele resolva alguma coisa para você. Você não vai lá porque você o ama, porque você o deseja, porque você o quer. Você vai lá porque dá um jeitinho aí, abre uma portinha aqui,
Ajuda-me ali. Você nunca vai com o coração disposto. Eu não vim aqui te pedir nada. Eu só vim aqui te entregar. Eu só vim aqui te oferecer. Eu só vim aqui te dizer como tu é belo, como tu é formoso, como tu é maravilhoso, como tu és Senhor da minha vida. Eu não sei passar um momento sem dizer que te amo. Obrigado. Nessa noite você fez declarações fantásticas. Mas elas são reais para você? Como Rafael disse na abertura, é verdade o teu culto no decorrer da semana? É verdade o teu culto de segunda, o teu culto de terça, o teu culto de quarta, de quinta, de sexta, até o próximo domingo? Tem culto aí, tem oferta aí, tem chama acesa aí. Até aquilo que achamos ser espiritual, se ele não for prioridade, é perder tempo. É perder tempo. Porque ele não precisa disso. Ele não é uma mercadoria barata que pode ser trocado por qualquer coisa. Qual é a tua prioridade? O que tem sido a tua prioridade? As prioridades corretas geram a bênção de Deus. Verso 12, capítulo 1. Diz assim, que o povo obedeceu à voz do Senhor. O povo temeu a voz do Senhor. Obediência e temor são os primeiros passos para você receber, para você ser abençoado por Deus. Quando você faz de Deus a sua prioridade, quando você obedece, como está no verso 12, a palavra veio, o profeta representava Deus diante daquele povo, declarou a palavra de Deus, e quando declarou a palavra de Deus, houve unanimemente em temor, em um ato de obediência. A terceira coisa, a segunda coisa que gera a bênção de Deus, a primeira é a obediência e o temor. A segunda é que Deus estará conosco pelo resultado da nossa obediência. Verso 13. Então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor ao povo. Deus viu a atitude do seu povo, Deus escutou a atitude, o coração, a mente do seu povo. Deus viu, Deus falou: ah, sim, ali existe obediência, ali existe arrependimento, ali existe temor, ali há mudança de comportamento. Ah, Ageu, volta lá, Ageu, volta lá, Ageu. Diga para o meu povo, Ageu, diga para o meu povo que teme, que obedece a minha fala, a minha voz. Diga ao meu povo: eu sou com vocês, eu estarei com vocês, eu estarei com vocês. Observa o verso 13, irmão. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Porque agora Deus vê que ele passou a ser prioridade. E prioridade começa com obediência. Prioridade começa com temor. E as demais coisas são consequências. As demais coisas acompanham. Automaticamente o Senhor se virou para o seu povo e viu: eu vou estar com vocês.
eu vou estar com vocês. A quarta coisa, quando você talvez olha para todo o seu contexto, diz assim o verso 14: assim o Senhor encorajou. O Senhor manifesta o seu poder quando as prioridades estão alinhadas, quando as prioridades são corretas. Deus manifesta o seu poder. Aleluia. E eu tenho dito aqui, tenho dito por onde passo, presença é uma coisa, manifestação é outra coisa. Da presença você não escapa e você sempre está, mas ver o poder de Deus se manifestando aonde você está é uma outra coisa. Deus está dizendo, eu vou me manifestar, eu vou encorajá-lo. Diz o texto que Deus encorajou, isso é manifestação de Deus, isto é poder de Deus. Quando há obediência, quando há temor, Deus se faz presente, e não só presente, Ele também se manifesta. Aí é aquela porta que você pediu, não por interesse, mas porque Ele era prioridade. Aí talvez você nem imaginou que a porta que um dia você pediu para Ele abrir, Ele abriu, e você falou, como? Como foi isso? Como é que Ele fez? Quando eu pedi, Ele não se esquece. Nenhuma das suas orações são lançadas ao vento. Todas estão guardadas e todas serão respondidas de forma positiva ou de forma negativa. Porque às vezes Deus vai dizer para mim não, e Deus vai dizer para você sim. Às vezes Deus vai dizer para você sim e para mim não. Mas uma resposta sempre haverá. A questão é, estamos prontos para todas as respostas? Mas esse é um assunto para o outro dia. A questão aqui é você perceber que Deus se manifesta. Deus converte quando você não pediu para converter. Deus trouxe a prosperidade quando você não pediu a prosperidade. Deus restaurou quando você não solicitou por restauração. Deus vai fazendo as coisas quando encontra temor, quando encontra obediência, quando encontra Ele como prioridade. Ele tem prazer de descer, Ele tem prazer de estar com você, Ele tem prazer de manifestar o poder dEle em você, através de você, aonde você estiver. Essa é a diferença. Aí o cenário começa a talvez ser desanimador. Capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, o cenário pode ser desanimador. Porque ele diz assim, quantos de vocês viram o primeiro templo? Era esplêndido, era magnífico. Foi construído com muito dinheiro, foi algo belo, magnífico. E agora você tem um povo voltando, uma nova geração, e talvez o profeta velhinho ali já, olha, vocês não viram como era o resplendor daquele templo, vocês não viram como aquele templo era fabuloso, como aquele templo era magnífico, vocês nunca chegaram a ver, muitos de vocês não chegaram a ver. De repente aquele povo olha o cenário, olha aquilo aos escombros ali, tudo caído, tudo com fuligem de fogo, tudo detonado. Olha os recursos. Como é que eu faço? Não tenho recurso, está tudo por fazer. O cenário é desanimador. O cenário é constrangedor. Tu não é o Deus, tu não serve o Deus que é dono do ouro e da prata, tu não. Cadê? Está tudo aí jogado, tudo aí bagunçado. Cadê? O cenário pode ser desanimador. É este o cenário descrito no capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Mas aí o profeta entra nessa história e diz,
Vocês não sabem o que eu vou fazer. Quando as prioridades estão alinhadas, quando as prioridades estão corretas, Deus diz: não temas. Não temas. Não temas. O cenário anterior poderia ser bonito, o cenário anterior poderia ser belo, mas o que fará total diferença nesse novo cenário é a minha presença e a minha manifestação. Não tema, olha o verso 5, esta é a aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito, o meu Espírito está entre vocês, não temas. Mas era bonito, era belo, tudo que construímos. A glória da segunda casa não será comparada à glória da primeira casa. Ela vai ser mais simples, ela vai ser mais humilde, mas eu estarei lá poderosamente entre vocês. Não é o lugar que faz a diferença. Deus está dizendo, não é a beleza do lugar, não pode ser um baita de um palácio, pode ser um grande templo, ou pode ser aquele templinho simples, michuruca, minimalista, sem ninguém, sabe aqueles detalhes poucos, frágeis. E Deus está dizendo, quando eu me manifestar ali, quando eu me manifestar ali, você perceberá que a simplicidade, o luxo não significa nada, porque o que faz total diferença é a minha presença. E eu quero reafirmar com você, eu fiz uma aliança com você, o meu Espírito está com você, não temas. Não olhe o cenário, não olhe as circunstâncias. Olha só o que Deus vai fazer, o que Ele diz, quando as prioridades estão corretas, o Senhor encaminha os recursos, Ele vai abalar céu e terra para fazer as coisas acontecerem, assim diz o Senhor. Dentro de pouco tempo eu farei tremer o céu e a terra, o mar e os continentes. Eu farei todas as nações trazerem de todos os lugares tesouros. Eu encherei esse templo, diz o Senhor. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor. A glória desse novo templo será maior do que o templo antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar eu estabelecerei a paz. Meu irmão, tu não entendeu. Quando Ele for prioridade, quando você o obedecer, quando você o temer, Ele estará com você, Ele manifestará a glória dEle, Ele há de estremecer as nações ao teu favor, Ele vai providenciar, Ele vai ser a tua segurança, Ele vai ser a tua paz, porque o Espírito dEle está com você, Ele fez uma aliança com você, a sua aliança é inquebrável, é eterna, assim disse o profeta Jeremias: estabelecerei uma aliança com o meu povo, ela será inquebrável, ela será eterna, e essa é a aliança que Ele fez com você. Você não está desamparado, talvez você tenha colocado a prioridade no lugar errado, mas nessa noite Deus está dizendo para você: traga a prioridade para o lugar correto, e você vai ver a manifestação da minha glória na tua vida. Talvez você não tenha entendido isso. Com as prioridades corretas, o resultado é uma aliança de prosperidade que tem origem na sua obediência. E no final de tudo Ele diz: eu os abençoarei.
Veja lá no finalzinho do verso 19. Você olhou? Olha o verso 18. A partir de hoje, atente para este dia em que os fundamentos do templo foi lançado. Deus está dizendo: olha, marca esse dia. Marca esse dia. Você fez de mim a sua prioridade. Você voltou a se importar comigo. Marca esse dia. Registra esse dia na tua agenda. Registra a data de hoje. Marca aí esse dia. Pois eu, o Senhor, vou reconsiderar todas as coisas. Ainda há algum tempo, ainda há alguma semente no celeiro. Talvez você abra a porta do seu armário. Talvez você tenha abrido a porta da sua geladeira. Talvez você tenha olhado a sua conta bancária e você tenha dito: meu Deus, o saldo é negativo, só tem água, só tem esse restinho de farinha. E Deus está falando para você nessa noite: reconsidera, marca esse dia, faz de mim a tua prioridade, registra esse dia, porque eu vou fazer coisas diferentes. Até hoje, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado o seu devido fruto. Aí Deus repete de novo: hoje, eu registro, eu refaço, eu reconsidero a minha aliança com você. Hoje, se você fizer de mim a sua prioridade, hoje, eu começo a te abençoar. Eu te abençoarei. A partir de hoje, quando houver obediência, quando houver temor, quando houver respeito à minha presença, quando eu for primordialmente a pessoa mais importante da sua vida, quando eu for o primeiro em tudo na sua vida, eu estarei com você. Não tema cenários, não tema circunstância, eu estarei lá. Eu manifestarei a minha presença, eu manifestarei o meu poder. E não tem só isso, eu sacudirei céu e terra para te abençoar. Essa é a bênção da obediência. Você verá que ela é diferente. Você pode construir na força do teu braço, mas quando você constrói alinhado com Deus, você percebe que é diferente. Parece que você tira e volta, e você tira e volta, e você tira e volta, e você abençoa e volta, e você, meu Deus, o que está acontecendo? E vem daqui e vem dali, porque Deus honra. Deus honra. O salmista diz, e eu sempre digo isso ao Senhor: Senhor, o salmista lá diz: eu nunca vi a minha descendência mendigar o pão. Eu nunca vi. Olha, se Davi nunca viu, também não quero ver. Porque a obediência traz consigo a bênção do Senhor, e ela é diferente de tudo. Ela não se compara aos teus esforços. Algumas prioridades que você pode ter esquecido. E aqui eu já vou caminhando para o final. Você tem se importado em ganhar pessoas para Cristo? Isso é uma prioridade. Você tem se importado em ganhar pessoas para Cristo?
Você tem prioridade, você tem tido a prioridade de edificar a vida de teus irmãos, consolidar, discipular, ajudar, mostrar o caminho correto da vida cristã, a prática correta da vida cristã. Deus tem sido a tua prioridade na oração. Deus tem sido a tua prioridade na leitura do texto. Deus tem sido a tua prioridade na comunhão entre os seus irmãos. Deus tem sido a tua prioridade nas celebrações culticas, nas reuniões da igreja. Ele é prioridade? Você se importa com isso? Parece que não. É só o domingo. É só a quarta. Para quê? Construir uma casa agora? Isso não importa. Você assiste os seus irmãos necessitados, você os auxilia, você gera para eles. Você se importa com o irmão que está desempregado? Você se importa em saber como está o teu irmão necessitado? Isso é prioridade para Deus. Lembra do que Jesus falou? Você não foi me visitar. Mas quando eu não fui te visitar? Quando você não me visitou, quando você não deu pão, quando você... Era a mim que você estava fazendo. As prioridades do Senhor. Você tem sido um missionário de tempo integral para o Senhor? Entre os seus familiares, entre os seus vizinhos, entre os seus amigos de emprego. Você fala de tudo lá. Você sabe todos os resultados dos jogos da Copa. Você conversa sobre tudo. Sobre política, sobre a situação econômica do país. Mas você não tem coragem de falar. Eu posso falar para você a respeito de Jesus? Eu posso gastar uns minutos com você mostrando a majestade do meu Senhor? Mas tem assunto para tudo. Eu tenho, você tem, nós temos assunto para tudo. Nós falamos sobre moda, falamos sobre as séries, falamos sobre os filmes, falamos sobre tudo. Sobre os nossos veículos, sobre as nossas... de tudo. Mas a prioridade do Senhor ainda é, e ela não mudou, vidas. Salvar toda a criatura. Buscar todos os perdidos. Anunciar o ano aceitável do Senhor. Divulgar, proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Prioridades. Orando pelos seus irmãos, orando pelos seus pastores, orando pela sua família. Prioridade. Tempo de comunhão, prioridade. É só uma celebração das irmãs, segunda-feira. Deus se manifesta no corpo. Se você ainda não entendeu isso, você não entendeu nada. Deus se manifesta na minha vida e na vida do Roberto. Quando eu estou junto com o Roberto está junto comigo, Deus se manifesta. Deus está no Roberto, Deus está em mim, nós estamos em Deus, compartilhando da comunhão. Isso é só um encontro de mulheres. É só um encontro de jovens. Tem uma coisa melhor a se fazer. Lembra do que eles fizeram? Sempre há uma coisa melhor a se fazer. Sempre há uma prioridade acima de Deus para se fazer. Sempre Deus é colocado para escanteio. Sempre Deus está em segundo plano na minha e na sua vida muitas vezes. E o que Deus está dizendo nessa noite: eu não posso ser o segundo plano. Eu não posso ser o assistente de socorro na estrada, que você acessa quando o carro dá um problema.
e depois vai embora e me deixa falando sozinho. Não, você não entendeu. A minha bênção só virá quando você entender que eu sou prioridade. Quando você entender que pela obediência, fazendo o que eu desejo, aí sim eu me manifestarei a Ele. Aleluia. Se você não entendeu isso, Deus não está jogando dados e nem brincando com a mim e com a sua vida. Deus leva muito a sério a sua vontade e a sua presença. Deus te separou para isso. Deus te santificou para isso. Se você ainda não entendeu o que é santidade, se você ainda não entendeu o que é santificação, é separação. Deus te separou para Ele. Deus te separou para desenvolver com você uma linda comunhão, uma linda amizade. Você foi separado para Ele. E não somente isso, santificado, separado para Ele, para viver para a glória dEle. Aleluia, Senhor. Louvor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. A glória de Deus no período de Ageu era revelada através do templo. Bendito seja Deus. Sabe como Deus via a glória de Deus? No templo. Aleluia. Quando Israel apontava para o templo e dizia: lá está o nosso Deus, assentado entre os querubins. A sua presença é manifesta naquela tenda. A sua presença está manifestada naquele lugar que declaramos o Santo dos Santos. É ali naquele lugar que está o nosso Deus. Ali Israel, ali Judá apontava para o centro de todas as coisas. O templo dizia: ali está o nosso Deus. Isso era no tempo, isso era no tempo de Ageu. Mas no nosso tempo, a glória de Deus é revelada entre as nações por você. A glória de Deus é revelada entre os homens por você, pelo teu comportamento, pelas tuas palavras, pela tua dedicação, pela tua prioridade a Ele. Aí a glória de Deus é vista, aí a glória de Deus é revelada entre as nações, entre as pessoas. Ali vai um camarada diferente. Tem alguma coisa nele que é diferente. A forma como fala, a forma como me trata, ali tem diferença. Há um frescor, há alguma coisa diferente. Aí você vai ver a pessoa que é incrédula falar: ora por mim, ora pela minha família. Ô fulano, tem um minutinho? Mas eu nem te conheço direito, é só um minutinho. Eu queria falar para você que eu tô assim, eu tô quebrada, a minha casa está assim. Aí você fala: eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que se revela, que se manifesta, que faz coisas grandiosas. Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na tua vida, porque a presença dEle se manifesta em você. O santificado, o separado para revelar a glória de Deus neste seu mundo caído, neste nosso mundo tenebroso, neste nosso mundo em trevas, neste nosso mundo desamparado, neste nosso mundo cheio de agonias. É neste mundo que Deus quer revelar a sua glória através de você. Se coloque de pé. Eu não quero orar por você.
Eu quero que nessa noite você ore por você. Enquanto o louvor ministra sobre a sua vida, o louvor que eles escolheram nessa noite, você tem esse período para se abrir diante dele, para falar diante dele o que você bem entender e o que você achar melhor. Mas nessa noite, escreve aí na sua agenda. Se você fizer dele prioridade, ele vai te surpreender. Sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei teu coração e me desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. E cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Verás livramento, sou eu teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem paredes, é pra mostrar que sou Deus da tua vida, sou Deus da tua história. Ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória não te honrar. Pai, O Senhor é Deus. a tua palavra já foi lançada nessa noite. Agora nós dependemos totalmente da ação do teu Santo Espírito sobre este lugar e sobre essas vidas. Traz de volta a alegria, traz de volta o amor, traz de volta a vontade, a graça infinita que um dia foi estabelecida contigo em uma aliança. Quem sabe, Pai, já não somos mais iguais. Quem sabe nós já nos transformamos em uma outra coisa que não é aquilo pela qual tu nos formaste. Essa noite é uma noite de libertação. Caiam as cadeias neste lugar, quebram-se os ferrolhos neste lugar. Senhor, traz um novo amanhecer, traz uma nova vida, traz um novo fôlego. Nessa noite se faça presente, assina esta nova aliança, restaura, Senhor, o que ficou para trás, ficou para trás, o que ficou para trás, ficou para trás. Olhamos firmemente para o alvo, olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós dizemos sim a ti mais uma vez. Nós estamos aqui quebrantados, nós estamos aqui como terra arrasada, precisando do teu bálsamo, precisamos do teu orvalho, precisamos de uma nova unção, precisamos do teu poder, precisamos da tua presença, precisamos da tua manifestação. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou em busca de Cristo. Esquece, irmão, o passado, deixa para trás, deixa para trás, olha para frente, olha para frente, olha para frente, olha para o autor e consumador da tua fé nessa noite, olha para o teu Senhor nessa noite, estende a tua mão diante dele, ele vai segurar, ele vai puxar você para ele de volta. Basta você crer nessa noite. Há uma porta aberta para você nessa noite, há uma porta aberta para você neste lugar. Deus diz a você: eu te abençoarei, faça de mim a sua prioridade e você verá que tudo será diferente.
noite. Assim diz o Senhor para você nessa noite. Assim diz o Senhor para você nessa noite. Haverá um novo tempo para você. Eis aqui nesse lugar, assim como o profeta disse, há um homem neste lugar, cujo nome é renovo. Há um Deus nesse lugar, cujo nome é renovo. Deixa Ele invadir, deixa Ele mudar, deixa Ele transformar, deixa Ele fazer segundo a sua vontade. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, seja com todos vocês, e que todos digam amém, amém.